Bom dia, pessoal. Jonathan do Portal da Cidade, fazendo uma transmissão ao vivo para vocês aqui hoje, conforme a gente tinha combinado, né? Conforme a gente tinha agendado previamente. A gente está aqui para poder fazer uma live diretamente aí dos Estados Unidos, com a participação do professor Carlos Barbieri. Tá? Eu vou adicionar ele aqui na live para a gente começar o nosso bate-papo. Tô guardando aqui, pessoal. Aí, já chegou por aqui. Ok. Já chegou por aqui. Bom dia, Bom dia, como vai o senhor? tudo em ordem, graças ao bom Deus. E como é que está a Mariana? Pois é, estamos aí enfrentando esses desafios, né? Professor, o senhor prefere que eu te chame como professor, como doutor, como Carlos? Não, só Carlos mesmo, pô. Bom dia. Ah, Bom dia. então Como tá. vai o senhor? Tudo em ordem, graças ao bom Deus. Como é que tá, Mari? O senhor está me ouvindo Está me ouvindo aí? direitinho? Tô ouvindo, sim, senhor. Perfeito. Tudo bem? Então tá ok. Tá bom. Tudo ótimo. Primeiramente, é um prazer estar conversando com o senhor. Foi uma grata surpresa, uma grata oportunidade, né, ter recebido esse convite para a gente estar conversando, trazendo um pouco mais de informação para a nossa audiência aqui na região dos Inconfidentes, né? Não sei se o senhor conhece a região aqui pessoalmente, mas a gente aqui está na região de Mariana, Ouro Preto, ficamos a pouco mais de 100 quilômetros da capital mineira, né, Belo Horizonte. Então, é uma região, infelizmente, vem sofrendo muito, né? Notícia mundial aí que aconteceu aqui na barragem em Bento Rodrigues, que devastou nosso município. E agora a gente vem enfrentando, né? Mal a gente começou a caminhar novamente com as próprias pernas e recuperar economicamente, a gente vem agora com essa pandemia, né, que atinge o mundo inteiro. Então, os reflexos têm sido grandes aqui na nossa região. E então tá conversando com o senhor, né, um economista, uma pessoa que está tendo uma visão de mundo muito importante para a gente. E eu fico muito satisfeito, muito feliz de estar conversando com o senhor hoje, com essa oportunidade. E para quem está aqui com a gente, né, agradecer a todos os participantes. Queria que o senhor fizesse suas considerações iniciais, pudesse se apresentar para o pessoal, dizer realmente que é um prazer estar falando com o senhor e o tema, né, que a gente propôs é muito significativo, principalmente pela questão econômica, né? Então, eu deixo a palavra com o senhor para o senhor fazer as suas considerações iniciais, tá? É um prazer para nós o senhor estar aqui. Maravilha, muito obrigado pela oportunidade de estar aí, Mariana.
pelo menos por internet agora. Meu pai era uma pessoa muito ranzinza com os interesses do Brasil, e quando se falou em casa de viajar para o exterior, ele logo colocou como pré-requisito que se conhecesse primeiro o Brasil. Ninguém sai daqui antes de conhecer o Brasil. E é uma das primeiras viagens que nós fizemos, a família toda, foi justamente a essa área de Minas, essa área histórica, né? Mariana. E nós tivemos o prazer de conhecer, eu, minhas irmãs, minha mãe, ainda na eternidade, a história do Brasil, que começa com todo o seu sentido cívico, histórico, patriótico, nessa região de Ouro Preto, de Mariana, Sabará, né? Exatamente. Então, para mim, voltar aí, nem que seja a distância, é muito bom. A minha formação é uma formação baseada no Brasil. Eu estudei Direito, estudei Economia, Administração, acho que eu fiz muitos cursos na Universidade de São Paulo, na Getúlio Vargas. E quando eu vim aos Estados Unidos, eu acabei cursando algumas universidades aqui em cursos especiais, como Harvard, MIT, Universidade de Chicago, etc. Mas minha formação humana vem daquilo que eu estudei na Sorbonne, como cultura francesa, que da onde vem muito da nossa formação cultural aí para o Brasil. Nós estamos aqui há 30 anos, né? Dirigindo uma empresa que tem 47, então é um pouquinho mais nova que eu. E vai ser um prazer participar do seu programa, oferecendo o que eu puder de informações sobre a economia americana ou o ponto focal que você queira tratar aí durante o seu programa. Então, professor, infelizmente as notícias para o Brasil nessas últimas 24 horas não têm sido muito boas, né? E o que a gente vem conversando muito, sempre debatendo com algumas personalidades aqui da região. Essa semana eu já tive, nos últimos 10 dias, a gente teve a oportunidade de conversar com pessoas que estão envolvidas profundamente nesse processo de tentativa e erro, né? Porque é tudo muito novo. Sim. E essas pessoas, nesse processo de tentar acertar, têm passado por alguns desafios, e desafios que refletem diretamente na vida de todos da região, né? Conversamos com o secretário de Saúde, que está na linha de frente, conversamos com o vice-prefeito, né, que dentro do executivo tem tentado trazer algumas propostas e algumas opções para a gente poder reabrir o comércio, essa questão toda que está acontecendo com a falta de assistência aos mais necessitados. E uma conversa que eu tive especialmente com o secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania do município me chamou muita atenção, e isso tem chamado muita atenção para nós brasileiros, do número de pessoas invisíveis no país. E isso reflete não só na questão econômica, mas na questão da cidadania mesmo. E o que deixa a gente muito assustado, porque são pessoas que sequer têm registro de nascimento, por incrível que pareça. Então, assim, como que o senhor vê esse cenário? O senhor podia fazer um levantamento para a gente, um panorama, porque eu estou falando de Brasil, e o senhor pode, de repente, eu não sei nem como que as notícias do Brasil estão chegando aí, sabe? O senhor está falando de onde? Estou falando do estado da Flórida, uma cidade chamada Boca Raton. Ah, sim. Então, a gente, assim, em níveis diferentes, mas eu acho que estamos passando por grandes desafios. Como que o senhor vê essa situação, esse cenário? O que a gente pode esperar do pós-pandemia? O que o senhor pode falar para a gente? Olha, a primeira coisa que eu acho que é importante destacar é que o Brasil e o resto do mundo está sendo vítima de uma situação não esperada, né? Uma pandemia desse porte nunca a nossa geração vivenciou, nem a famosa pandemia da
da Europa, no final, durante a Primeira Guerra Mundial, e logo ao final, Sim. a gripe espanhola teve esse impacto, né? Primeiro que foi mais localizado e segundo que a quantidade de vítimas foi. Infelizmente, a negligência, a impotência, de qualquer maneira, a culpa da China em não avisar ao mundo do risco que ela está correndo, eu nem entro na teoria conspiratória que ela fez de propósito ou não. No direito a gente diz que a pessoa pode ser culpada por culpa ou por dolo, né? Então vamos ficar na culpa, né? Negligência, imprudência, imperícia. Esse fato da China não ter avisado ao mundo o risco que ele corria em função dessa terrível calamidade que já estava dentro da China e conhecida, né? Acabou fazendo com que milhões e milhões de pessoas, praticamente a humanidade inteira, os 7 bilhões de pessoas, estivessem sujeitos a uma situação indesejável. Certo? Então, e esse mundo já estava dividido, como a gente tem visto, em duas partes. Nós temos uma potência econômica de um lado, que é os Estados Unidos, e uma China tentando tomar o poder mundial por outro lado, certo? E essa briga vem de antes, a gente se recorda da briga entre os Estados Unidos e a China na parte tarifária, mas o que importa para nós é sabermos que, infelizmente, nós somos uma grande vítima, mas com uma parcela muito insignificante de possibilidade de solução nesse panorama mundial, certo? Que é a briga entre a cultura chinesa, que é despótica por natureza, né? China quer dizer o quê? O grande Sim. país, né? E a democracia liberal que está na Europa, que está nos Estados Unidos. E afunilando para o Brasil particularmente, o que a gente vê é que, infelizmente, quando baixa a água é que a gente vê quem está sem calça, né? Como se diz no ditado dos meus avós. E nós vimos que o Brasil, ao longo dessas últimas décadas, particularmente nas últimas duas, teve uma grande panfletagem de melhoria da situação, mas, de fato, o elementar, que era saber quem são esses invisíveis, que você colocou muito bem, não aflorou, né? Nós criamos Bolsa Família, foi criada uma série de benefícios sociais, mas muito politizados, né? Então, como é que você tem uma Bolsa Família e não sabe quem são os cidadãos? E eu comparo essa situação nos Estados Unidos, quando o governo americano se deu conta da importância dessa pandemia, imediatamente soltou um auxílio para todas as pessoas que ganhavam menos do que 77 mil dólares por ano, e cada uma recebia $1.200 em casa, se é casal, 2.400, e se tinha filhos, mais $500 por família. Os Estados Unidos é um país que tem uma base de dados suficiente para mandar essa colaboração, essa ajuda a cada um dos cidadãos, sem nenhuma exceção, porque estão todos dentro de um cadastro geral do país, independentemente da situação, da etnia, da origem, aquela coisa toda. No Brasil, você alertou para um ponto que chama atenção para esses últimos anos, esses últimos 20 anos. Ora, nós não sabemos quem existe no Brasil, nós damos bolsa para quem? Então, nós vimos vários escândalos de prefeitos, de vereadores, de empresários, comerciantes recebendo a Bolsa Família, e o invisível, que eu acho a sua expressão muito feliz, certo? Esse não recebia o quê? Se ele não está no cadastro, ele não recebia. Então, é um ato político que veio aflorar agora de quão falsa era a informação, porque, ora, como é que tem gente que não tem o que comer e não está cadastrado, né? Bom, então esse brasileiro invisível, ele é aquele mais prejudicado. No caso de cidades maiores, então, acredito que Mariana também, quer dizer, aquela pessoa que vivia de vender uma água na esquina, um folhetinho ser entregue na ponta da cidade, eu me lembro bem, em Mariana, sempre vinham aqueles meninos nos trazer informações turísticas, etc. Essa informação não chegou ao poder público, talvez nem da cidade, quanto mais do país. Então é muito difícil você fazer um planejamento estruturado sem dados, né? Eu acho que a grande busca da informação, saber os dados, mas no dia de hoje
não dá tempo, quer dizer, a pessoa está precisando e antes dela se cadastrar, ela precisa da Exatamente. comida, ela precisa da ajuda, né? É, Por outro lado, a gente vê na briga contra a pandemia no Brasil certas coisas que aqui do exterior nos dá tristeza. Então, de repente, um prefeito, um governador compra um aparelho de respiração artificial por US$ 250 mil, quando aí de Minas comprou por menos de 1% disso. Então, a gente vê que, além da pandemia, que é uma catástrofe, a catástrofe da corrupção no Brasil ela segue intacta, né? Então, os é, governadores aumentando o número de vítimas de maneira artificial, colocando pessoas que morrem de outras doenças como vítimas para poderem receber um valor maior, né? Médicos sendo demitidos porque não aceitaram dar um atestado de óbito para quem não conheceu, e, ao mesmo tempo, governadores, prefeitos, agora nós vimos em Pernambuco, né, Recife, enriquecendo novamente as suas burras particulares com compras absolutamente em valores absolutamente inacreditáveis, e a população pobre, aquela invisível, como você coloca, não tem recursos para poder ser atingido. E aí eu vejo também o panorama do ponto de vista empresarial, quer dizer, o Brasil é formado, quer dizer, quem gera emprego é o setor privado, certo? Sem dúvida nenhuma. E as ajudas são diferentes. Então, vamos por aqui, nos Estados Unidos nós tivemos ajuda específica para as companhias aéreas, para o setor elétrico, para o setor de comércio. Todo um empresário recebeu aqui 10 semanas de ajuda em forma de grant, quer dizer, se ele gastar o dinheiro que ele prevê gastar em 10 semanas, consignado, inclusive, em base ao balanço do ano passado, para poder pagar aluguel, pagar os funcionários, pagar a internet, enfim, manter a empresa, se ele aplicar efetivamente essa ajuda, esse empréstimo que o governo está dando, ele se transforma num benefício sem custo. Não fica, ele sai de empréstimo para sim, doação, para grant. entendi. Então, e aí eu vejo a diferença, inclusive, não só entre os Estados Unidos e o Brasil, mas como a Europa. A Europa está buscando um fortalecimento da Europa para enfrentar essa pandemia da ordem de 500 bilhões de euros, certo? O Estados Unidos já colocou 6 trilhões de dólares para sair mais rapidamente da crise possível, certo? E o Brasil ainda não sabe o que vai fazer, porque o Brasil não tem governo, certo? Nós temos lá Verdade. um presidente da República que não se entende com o Congresso que cria regras de distribuição de um dinheiro que não existe, certo? Desde que aqui seja bem aquinhoado o deputado que participa. Aí o Supremo se arvorou na posição de executivo e legislativo, então hoje quem preside o país é o Supremo, porque ele desnorteia a capacidade do Brasil ser gerenciado. E isso faz o quê? Visto o panorama de fora novamente, com que os empreendedores de fora não acreditam no Brasil, certo? Porque não vem uma sinergia, uma ação conjunta dos três poderes. Tudo é levado para a política. Bom, esse remédio não pode usar porque não tem patente, não vai beneficiar os laboratórios, então nós não vamos autorizar. Enquanto que aqui nos Estados Unidos, se eu for aqui na cidadezinha próxima de Pompano, todos os hospitais estão usando este remédio e as pessoas estão saindo do hospital em 3 dias, certo? Ora, eu sei que é um prejuízo para a indústria e para certos segmentos não vender um remédio caro de 5 mil, de 10 mil reais, certo? Mas esse remédio custa $5 a pastilha. Com 6 pastilhas, em 3 dias, ele sai do hospital. Ora, eu preciso ter um mínimo de bom senso para falar, olha, vamos pelo menos, dentro de uma orientação médica, testar esse remédio. Entre morrer e testar um remédio, vale a pena. Não. Se o Trump ofereceu essa solução, ela não vale. Se o Bolsonaro ofereceu essa solução, ela também não vale. Enquanto isso, estão milhares de pessoas morrendo por conta, no caso dos Estados Unidos, estariam morrendo por conta de $30. Do Brasil, por menos que isso, certo? Então, é muito politizada essa questão, infelizmente, enquanto milhares ou milhões de pessoas estão morrendo. Mas, voltando ao tema de Mariana, que eu acho uma cidade que merece, nossa, o apreço do mundo, né? A preservação de Mariana é a preservação da história. Eu vejo que agora a gente vai ter que se reinventar. O novo normal, como dizem aí com muita objetividade,
tem que ser refeito. As pessoas, as cidades que, de alguma forma, atentarem para buscar as novas soluções, seguramente vão poder sair na frente, né, no reequacionamento econômico. Veja você o seguinte, hoje, a física quântica oferece a possibilidade de você fazer testes por telefone do coronavírus, certo? Que é um fato ainda não tão divulgado, pelo menos no Brasil. Ora, eu posso até, assim, sugerir, né? Eu não posso sugerir nada, porque o poder político da cidade eu não tenho acesso, que Mariana, de repente, pudesse fazer um círculo em toda a cidade, virtuoso, em que a pessoa, para entrar, faz o teste por telefone, e em questão de segundos ele tem a resposta se está ou não com o vírus, e a partir daí você reabre Mariana ao turismo com uma salvaguarda da sua população, sem precisar entrar em nenhum tipo de preços exorbitantes dos sistemas e demorados de vacinação ou até de buscas de testes mais rápidos, certo? Então, há soluções novas que estão sendo feitas, inclusive, por exemplo, aqui para eventos esportivos. Olha, a pessoa testa, só recebe o barcode para entrar no evento se der negativo, certo? Ok. Então, há tantas soluções novas que muitas vezes você pode aproveitar esse problema para transformar em uma oportunidade. Então, voltando a Mariana, imagine se Mariana cria um sistema novo de identificação das pessoas que têm isso. O tratamento, por exemplo, ainda dentro da física quântica, certo? É feito por som no seu ouvido, você não precisa tomar nenhum remédio, né? E são tratamentos também 2, 3 dias, se afastam o vírus, fora os remédios. Tá? Então, são coisas tão fabulosas que quem sair na frente usando a nova tecnologia para poder trazer de volta o negócio, você vê novas indústrias buscando esse tipo de teste para poder reabrir com 100% do seu quadro que não está com o vírus. E faz o teste na porta da fábrica. Quem não passar, volta para casa e tem um tratamento. Quem passar, entra. E não precisa trabalhar com máscara, com nada que tenha faça a diminuição. Veja outro sistema que tem também para empresas, né, que você pode deixar o funcionário trabalhando em casa com total controle da produtividade dele, né, através do vídeo, né, em que está aumentando a produtividade e as pessoas estão mais atentas aos serviços, mais focadas, porque sabe que vai ter que dar o resultado no final do dia. Então, a nova tecnologia é a solução. Não adianta chorar, né? Vamos ficar do lado do lenço, né? Não, é verdade. Só trouxe assim, alguns elementos que são... o panorama ele é muito diferente, né? Só trouxe elementos aí que são radicais até, eu posso dizer, numa nova conjuntura, numa nova estrutura, porque, como você usou o termo aí, o novo normal, ele nos obriga a nos colocar numa posição diferente. Não tem jeito de ser... eu, inclusive, ouvi um comentário há pouco tempo, alguém falando, eu ficou saudade do que era antes. Meu amigo, acabou, não tem jeito mais. A gente não vai voltar a ser. Em alguns pontos, eu até ontem conversando com um vereador, a gente tocando nesses assuntos, eu até tomei muito cuidado de falar, porque a gente não quer ser de forma alguma insensível e muito menos demonstrar oportunismo para nada. Mas em muitas coisas a gente vai ser obrigado a dar um salto de qualidade, né? Eu sei que várias questões aí nos Estados Unidos são muito mais avançadas e já ultrapassadas até em questão da cidadania, que o Brasil ainda não alcançou. Então, acho que a gente vai ser obrigado, né? Vamos colocar assim, a duras penas, infelizmente, mas obrigado a encarar esse novo normal, né? E a nos posicionar nessa situação. O senhor tocou no assunto de Mariana, né, Minas Gerais, e a gente sabe que Minas e alguns lugares dos Estados Unidos têm vamos dizer, uma facilidade de acesso, ou temos muitos mineiros aí. É verdade. Não é?
Eu diria que quase metade da imigração brasileira para os Estados Unidos vem de Minas. Vem de Minas, né? Exato. Como que o senhor vê essa situação, agora olhando mais um pouco mais para frente, mas tomando um panorama positivo? O senhor acha que isso pode contribuir de forma positiva, não só nessa questão dos mineiros que estão aí, mas nesse intercâmbio de conhecimento, intercâmbio de informação? Acho que hoje a informação ela é um elemento fundamental para a gente ultrapassar eu vou chamar de pandemia, mas eu não queria focar só na parte da saúde, sabe? Vamos dizer assim, ultrapassar esse momento de intervalo entre o anterior e o que vem, né, e o que está por vir. Como que o senhor vê esse relacionamento, ou mesmo esse relacionamento comercial entre Brasil e Estados Unidos, entre Minas Gerais e Estados Unidos? Até porque o senhor tocou em dois personagens aí, vamos dizer, preocupantes, que são os dois presidentes, que ora estão bem, ora estão com mensagens de atrito ou de conflito. Como que nós, mineiros, por exemplo, podemos encarar essa situação aí? Olha, eu vejo com um modesto, mas verdadeiro otimismo futuro. A partir daquilo que você colocou. O novo normal vai fazer com que não adianta ter saudade do passado. Os empregos, pelo menos, não vão voltar como eram antes. Sim. Então, se a gente está esperando ser recontratado para trabalhar como trabalhava antes, olha, vamos encarar a realidade. Aquele modelo vai, pelo menos, diminuir. Ele vai afunilar. Mas outras oportunidades surgem, certo? Depende da gente enfrentar essa nova realidade com um realismo, que é aquilo que torna factível qualquer coisa. Minas tem um grande privilégio dentro dos Estados Unidos, que é justamente a sua população. É uma população conhecidamente competente, trabalhadora, empreendedora, certo? Já há alguns anos, né, professor? Já décadas, eu diria, certo? Décadas. E veja você, vamos pegar o aspecto de exportação. Minas, até agora, ela exporta minério, logicamente, aqui para os Estados Unidos, pedras preciosas, frutas, principalmente do norte de Minas, ela exporta produtos. Mas veja que interessante. Se você perguntar na sua cidade, eu te diria, um desafio maior, no estado de Minas, se algum empresário, pequeno empresário, pessoa que faz até artesanato, sabe o que é o 321, eu ousaria afirmar que ninguém sabe. Ora, o 321 é uma medida que eu tomo a liberdade de usar a sua rádio para abrir essa possibilidade para o cidadão. É uma regra estabelecida pelo Correio Americano que qualquer exportação B2C, ou seja, de uma pessoa jurídica para uma pessoa física, dos Estados Unidos, do Brasil para cá ou de qualquer país, se for menor de $800, entra sem pagar imposto. Ora que maravilha para você agilizar a comercialização do pequeno empresário no sentido de oferir resultados exportando seu produto. É difícil achar. Ora, Deus me livre. Imagine se é difícil achar gente interessada nos Estados Unidos quando cerca de 700 ou 600 mil mineiros moram aqui. Quem é que não tem saudade de casa? Quem não quer algum produto? Quem não pode ajudar a vender alguma coisa, certo? Ora, eu estou na fila para comprar desde doce até outros produtos maravilhosos que Minas tem, certo? E chega direto e reto, na casa, não paga imposto. Pô. A carga consolidada no aeroporto de São Paulo, então ela vem agilmente num preço relativamente compatível, certo? Ora, então, da mesma maneira que esse é um fato, digamos, extraordinário, certo? De não conhecimento, uma pena, mas é uma possibilidade. Você imagine as outras oportunidades que se abrem. Outro dia, uma rádio de Minas perguntou, bom, como é que faz para pegar emprego nos Estados Unidos? Eu sempre digo, o pior emprego nos Estados Unidos é aquele que você tenta obter
a imigração através do México. Ela sai cara, né? Ela é perigosa e não dá certo, né? Não dá certo. Agora, os Estados Unidos tem 140 tipos diferentes de vistos. Olha, vamos verificar quais são as melhores alternativas, vamos investir algum capital para buscar a verdadeira alternativa para vocês. Nós temos um escritório de advocacia em Washington só dedicado à imigração. Olha, a quantidade de vistos disponíveis. Ah, mas agora está fechado. Agora está fechado, claro. O Trump está protegendo o seu capital interno, os seus eleitores, os seus cidadãos, o que é normal. Mas a primeira coisa que... mas com 33 milhões de americanos desempregados, nunca antes na história aconteceu isso, um terço desses 33 milhões, comprovadamente, saiu ontem a estatística aqui da Flórida, são pedidos que não têm sentido. A pessoa, claro, eu estou ganhando qualquer coisa na minha empresa. Se eu aplico para o desemprego e eu passo a ganhar $600 por semana, ou seja, eu vou ganhar $2.400 por mês, eu aplico no desemprego e fico em casa. Isso está causando até problema, porque malandragem não é só no Brasil, certo? O pessoal, a indústria de carnes aqui está sofrendo, porque o pessoal prefere ficar em casa, certo? Ora, mas isso, em conhecendo o presidente aqui, ele logo vai acabar com essa farra do bode. Ela vai pegar e falar, bom, filhão, ou você volta a trabalhar, ou daqui a 3 meses acaba esse benefício, certo? Então, isso, a população residente legal nos Estados Unidos voltando a trabalhar, novamente vai ser aberto o espaço para a imigração. E a forma, investimento nos Estados Unidos, veja você, os Estados Unidos tem 2.000 vantagens que oferece para as empresas poderem investir aqui, desde obtenção de favores do Estado, tipo isenção de imposto, terreno, construção de imóveis, pagamento parcial da folha. Eu não fiz nenhum projeto até hoje, em quase 30 anos aqui, em que você não tivesse uma capacidade produtiva nos Estados Unidos mais barato, muitas vezes, que o Brasil. Certo? Então, ora, que maravilha, de repente você muda ou estabelece um novo polo industrial aqui para as indústrias. Veja agora a forma de atração. A empresa americana está fugindo toda da China. Minas Gerais pode liderar o processo de reindustrialização ou aprimoramento do seu parque industrial a partir dessas empresas europeias e americanas que não querem ficar na China, porque o mundo se deu conta do mal que é estar lá, certo? E não vai ter acesso ao mercado americano mesmo, que é o maior mercado do mundo, certo? Ora, vamos fazer um projeto de atração desse capital para Minas Gerais, para os polos industriais daí. Então, eu vejo que isso trouxe enormes oportunidades, porque o mundo se deu conta, por exemplo, que o monopólio que a China exercia, o oligopólio da produção de certos itens, e o da saúde foi o principal, 92% das máscaras e respiradores vêm da China. Ora, o mundo se deixou levar pela sua ganância do lucro em comprar tudo da China por preços subsidiados pelo Estado, e hoje eles estão submetidos à China para comprar pelos preços que eles querem cobrar o produto que o país necessita para sobreviver. Ora, hoje isso é um terrível malefício, mas eu diria que a médio prazo é um alerta para o mundo que vai fazer com que a gente tenha que desenvolver, mesmo que é um custo maior, o parque industrial dentro do nosso país. O Brasil acho que escancarou algumas coisas, né, professor? Como, perdão? Eu acho que algumas coisas, algumas informações foram escancaradas, então talvez elas estavam assim, muita gente desconfiando, mas agora não tem jeito mais, né? Exatamente. Agora tem que se usar isso para o benefício do Brasil. E o Brasil, voltando à macroeconomia, é o país mais beneficiário do mundo nessa crise. Se ele conseguisse entender, se nós tivermos um governo sólido... Verdade. Veja você, o mundo vai se polarizar, China e Estados Unidos, ok? Acabou a globalização. A globalização ela vai decair e nós vamos ter uma nova globalização através do quê? Através de acordos bilaterais. Estados Unidos e Israel, Estados Unidos e Índia, Brasil e Estados Unidos, Brasil e Inglaterra, quer dizer, por quê? Porque cada país tem que vender o seu, não dá mais para ficar doando para o vizinho, certo? Ora, o Brasil ele tem como principais parceiros quem? A China, que precisa do Brasil, ela tem que comprar minério aí de Minas ou do resto do Brasil para levar para lá, ela precisa de produtos agrícolas, principalmente alimentícios, para levar
para lá. Então, ela não pode brigar com o Brasil, porque ela depende disso, e ela sabe que os Estados Unidos não é um fornecedor confiável, em qualquer momento os Estados Unidos corta. E por isso que a China se tornou o principal parceiro comercial nosso. E, por outro lado, ela tem os Estados Unidos, que tem uma identidade muito grande entre os presidentes e que está levando gradualmente a uma abertura comercial para o Brasil voltar a exportar para os Estados Unidos como era antes. Se você acompanha a economia, você vai lembrar que durante a campanha eleitoral do ex-presidente Lula, ele dizia que quando você exporta um produto, você está tirando da mesa do brasileiro. Uma tolice como tantas outras que ele falava, certo? Mas não quero entrar na parte política. Ora, o que aconteceu? Ele fez todo um trabalho muito bem sucedido de desindustrializar o Brasil. Ele acabou com a indústria brasileira, jogando o dólar lá para baixo e impedindo que o Brasil exportasse produtos manufaturados. Ele queria isso tudo ficar dentro do país. Ora, isso acabou terminando com a capacidade produtiva da indústria brasileira, que foi se definhando e se acomodando a essa situação. E o comércio com os Estados Unidos, que era 26% da nossa balança comercial, passou a 11%, né? No final do governo daquela presidente Dilma. Ora, o que dá melhoria no salário dos funcionários é o produto industrializado. É onde que ele tem capacidade de se remunerar melhor. Quando nós caímos de 26 para 11, nós destruímos o poder de compra da população brasileira em geral. Mas está aberto para construir de novo. É uma questão de voltar a incentivar a exportação para países ocidentais, em particular Estados Unidos. O que adianta? O que a gente ganha no comércio com Angola, com Cuba? Fora o calote, eles não deram nada para nós, certo? Então, vamos exportar para quem tem capacidade de pagar e quem precisa de um produto de boa qualidade a um preço justo, certo? O mercado, né? Tem que ser olhado com esses olhos, não tem jeito, a gente não vai entregar de qualquer forma, né? O senhor tocou num assunto de Minas Gerais, no papel de Minas nessa recuperação econômica até do Brasil, né? E do mineiro. Se o senhor olhasse, ou se o senhor puder dar uma opinião para quem está assistindo a gente. Um caminho muito difícil esse processo, porque, igual o senhor falou, nós temos mercado aí, né? É muito difícil ter acesso a esse mercado? Olha, os Estados Unidos é o país... Um segundo. Só porque é o seguinte, às vezes as pessoas olham assim, eu estou ouvindo o senhor falar, é muito comum essa fala de vou embora para os Estados Unidos, mas poucos pensam em explorar um mercado daqui. O senhor entende? Você falou o ponto mais importante. Você não precisa sair do Brasil, não precisa tentar mudar para os Estados Unidos para ter um melhor padrão de vida e ganhar mais dinheiro. Eu diria até que é melhor ficar no Brasil, que o custo de vida é muito menor, certo? E as possibilidades de exportação são maiores. Ora, Minas, como nós tocamos no início, é o estado mais privilegiado do Brasil, porque ele já tem uma base compradora nos Estados Unidos, ele já tem uma base de apoio aqui. Os Estados Unidos não tem nenhuma restrição para abrir empresas de outros países aqui, então você pode abrir a sua empresa de Minas Gerais nos Estados Unidos, seja para o desenvolvimento industrial, seja para a comercialização do produto, ou seja, simplesmente vendendo. Então, quando nós sabemos que o nosso mercado interno vai diminuir, vai estar mais achatado agora, enquanto que os Estados Unidos vai ser o primeiro país do mundo a voltar à pujança econômica, certo? Não será os Estados Unidos de antes, mas são, de qualquer maneira, 21 trilhões de dólares de PIB que nós temos aqui. E dentro daquele é difícil entrar nos Estados Unidos, eu não diria nenhuma mentira para você, é difícil. Os Estados Unidos é o país do cotovelo. Para você entrar, você tem que tirar alguém do lado, certo? Não dá para entrar sem você ocupar esse espaço. Mas, primeiro, após a pandemia, haverão novos espaços, porque, veja você um número interessante, a China exporta para os Estados Unidos 800 bilhões de dólares por ano.
e ela não quer comprar mais que 200 bilhões. Os Estados Unidos, então, vai cortar 400 bilhões. Ora, são 400 bilhões de dólares de espaços novos a serem abertos para quem quiser exportar para os Sim, Estados Unidos. perfeito. É questão de Ótima estudar o colocação. mercado, saber o que tem e tem que Ocupar investir, esse tem que, espaço, né? como a gente diria assim, de uma forma mais mal educada, tem que tirar a nádega da cadeira e fazer o seu trabalho, né? Vem buscar o mercado, pô. E nós temos A gente, visto que as pessoas que estão preocupadas com isso, eu nunca tive tanta demanda de pessoas querendo vir desenvolver negócio nos Estados Unidos como após a pandemia no Brasil. Quando a gente pensava que ia diminuir, está aumentando, porque o cara fala, bom, eu vou para o mercado que existe. E quem chegar sim. primeiro e chegar com solidez, com disposição de investir, de buscar o mercado, seguramente vai saber melhor. E como que o senhor pode orientar esse, vamos colocar pequeno empresário? Eu não vou falar o grande empresário, mas porque o Brasil, querendo ou não, ele é movimentado a grande massa de pequenos empresários, que às vezes pensam que tem que esperar do governo alguma coisa, né? Infelizmente, a gente ainda vê muito isso, sabe? A gente acompanhando as notícias do dia a dia aqui. Ah, o governo falou que ia fazer isso. Ah, o governo. E outra informação que tem chegado para a gente, muitas. Eu até acompanhando uma grande empresária brasileira, Luísa Trajano, que é a proprietária do Magazine Luiza, e ela vem olhando, né, tem um carinho especial com esse pequeno empresário também, e ela dizendo sobre as linhas de crédito disponíveis, etc. Então, a gente tem, de um lado, as linhas de créditos disponíveis pelos diversos bancos, subsidiadas garantida, vamos colocar assim, pelo governo federal. Por outro lado, a gente tem o pequeno e médio empresário, microempresário, que não consegue ter acesso a isso. A burocracia é tanta. Ontem mesmo vi um depoimento de um empresário de um restaurante de Belo Horizonte. Você sabe que Belo Horizonte é um dos polos da gastronomia mineira, tem vários bares e temos a comida de boteco, que é um concurso que tem várias iguarias daqui da comida mineira. E ele falando que ele precisava de uma injeção de R$ 150 mil. Ele colocou o seu estabelecimento para análise, ele conseguiu uma análise disponível para ele R$ 12.500. E a burocracia foi tanta, a dificuldade foi tanta que ele não conseguiu nenhum real. Então, assim, eu sei que os Estados Unidos provavelmente esse capital disponível, talvez ele seja mais fácil de acesso para os americanos. Aí a gente não tem nem como duvidar disso e é o certo. Mas eu fico pensando nesse pequeno e microempresário brasileiro, qual que seria, por exemplo, o primeiro passo que ele pode dar? Como que o senhor pode ajudar esses pequenos empresários? Qual que seria um conselho? Uma luz que o senhor pudesse apresentar para a gente. Primeiro, vamos comparar os números, certo? Em termos de exportação, 93% da exportação da Flórida é feita por pequeno e médio empresário. Então, o fato de ser pequeno ou médio não é excludente, é vantagem. Não, exatamente. Você sabe que aqui há essa versão. Nós temos uma situação diferente aqui, que existe o Small Business Administration, que é um órgão federal, para apoiar justamente o pequeno e médio, em que ele não dá crédito, ele garante empréstimos para as pequenas empresas. Então, esse empresário de restaurante, ele não pediria... É esse o grande problema, né? Ele não vai ao banco, ele não vai ao governo pedir dinheiro, vai ao governo pedir garantia. Então, isso não causa desimpulso ao governo. O que o governo faz, no caso dessa Small Business Administration? Ele faz uma análise do projeto. Se ele vê viabilidade, até 75% do empréstimo é garantido pelo governo. Isso causa dois benefícios. Primeiro, o empresário tem menos bens a alocar como garantia. Segundo, vai ter um crédito mais barato, porque o banco sabe que
75% está sendo garantido pelo governo. Então, eu acho que a gente podia criar novos mecanismos mais ágeis e que fiquem mais no setor privado do que propriamente na ajuda federal. Imagine um empresário como esse, dono de um restaurante, R$150 mil, que a burocracia que ele tem que cumprir por conta própria e, afinal, no final não receber. Imagine um sistema mais ágil como esse que a gente tem aqui, que os próprios bancos estimulam, porque eles querem ter a garantia federal nos empréstimos dele, mas, logicamente, ele tem pontuação em função da aprovação de projetos bons, certo? Então, ele cuida da qualidade do crédito, mas você está diversificando isso entre os 7 mil bancos americanos. Então, você não está concentrado em 6 ou 7 bancos aí, como nós temos no Brasil, que foi uma catástrofe você ter juntado todos os bancos em alguns grupos oligopolistas, certo? Por outro lado, o conselho que eu daria para o pequeno, o microempresário, é se juntar. Lógico que para quem fatura R$10 mil por mês, é difícil ter fôlego, de repente, para fazer um empreendimento fora, ou até para criar uma base exportadora. Mas quando eu morava aí, há muitos anos atrás, o que a gente fazia, eu era presidente da Associação das Trades aí no Brasil, e eles vinham as trades querendo exportar. Eu falei, olha, para você exportar 10 brincos de artesanato é difícil, mas se você juntar as empresas de Mariana, eu não falei essa palavra que eu não conheço, não sei se vocês fazem, que façam um produto artesanal de qualidade igual, não é que tenha que ser uma super qualidade, tem que ser uma qualidade uniforme. Os Estados Unidos tem mercado para tudo, não só para produtos de alta qualidade. Se tivesse só para alta qualidade, a China não tinha entrado aqui, certo? Bom, mas tem que ser uma qualidade uniforme e um preço justo, competitivo. Aí você se torna competitivo, porque você está falando... vou te falar em artesanato, por exemplo. Só na Flórida nós temos mais de 500 feiras de artesanato por ano. Se você observar, você vai ter quase 2 feiras de artesanato por fim de semana, que elas são 9 feiras de semana. Que é uma coisa barata, você coloca uma barraca lá e passa a vender, claro, tem a burocracia, tem que pedir autorização e tal. A partir dessa exposição, se você faz um site aí no Brasil mesmo, de alta qualidade, usando esse sistema do 321, você passa a exportar. Então, o importante é você ter o capital inicial através da formação de vários grupos, certo? Várias empresas dentro de vários grupos que venham a dar um suporte inicial para esse processo. A partir daí, o céu está aberto para todos, certo? Juntando, criando uma força inicial básica, o resto é realizável. Muito bom. Inclusive aqui a gente tem algumas associações que tendem a fazer isso, mas eu ainda não conheço se eles têm se eles viram essa oportunidade, né, de buscar esse mercado americano, porque produto de qualidade, com certeza, nós temos muitos aqui. Nós temos desde culinária até, igual o senhor falou, pedras, né? E realmente temos muita coisa boa para oferecer, sim. Sendo bem objetivo, professor, quais são os serviços que a consultoria do senhor, o Oxford Group, oferece para os brasileiros aí, para a gente poder, já que a gente está caminhando assim já para o final da nossa entrevista, infelizmente a gente só tem 1 hora, se eu pudesse ficar conversando mais tempo com o senhor, ficaria, porque além de estar aprendendo muito, estamos tocando em assuntos assim que refletem, apesar de ter um nível Brasil e Estados Unidos, mas reflete na nossa vida, né, como indivíduo. Então, eu queria deixar assim, se eu pudesse oferecer para nós brasileiros aí, mineiros principalmente, o que o senhor tem disponível para a gente, como que o senhor pode ajudar a gente como consultor? Olha, a Oxford, eu tenho muito orgulho, ela é a maior empresa brasileira de consultoria nos Estados Unidos, mas não é uma empresa de consultoria apenas oferecendo serviços tradicionais. Nós somos uma empresa que busca soluções, somente soluções criativas, formas eficazes de dar o resultado para o cliente. Perfeito. É uma empresa que tem, como falei, 47 anos, nós estamos há 30 aqui, e nós temos os 6 segmentos básicos que uma empresa precisa.
desde a abertura da empresa, a criação da contabilidade estruturada já nos Estados Unidos, o estudo tributário, a feitura de uma pesquisa de mercado, o plano estratégico de entrada, o plano de marca, registro da marca, né? Aspectos de segurança, cyber security, que hoje em dia está tão em moda, nós estamos até fazendo cyber security aí para as empresas no Brasil, nessa loucura que são os hackers hoje em dia. Depois nós temos toda uma divisão de imigração para todos os vistos. Nós temos um setor financeiro que ajuda a empresa a transferir, muitas vezes ela tem crédito no Brasil, mas não pode tirar dinheiro do capital para investir nos Estados Unidos, então a gente faz a transferência dessa linha de crédito para os Estados Unidos. Depois da empresa estar estabelecida, a obtenção de créditos daqui para o desenvolvimento da empresa, a obtenção de favores do governo estadual, do condado ou federal para o desenvolvimento da empresa, que estão trazendo, de repente, uma nova tecnologia, uma nova oportunidade, até toda a parte de real estate. Nós somos broker na área de real estate aqui nos Estados Unidos para comprar, vender, alugar imóveis, etc. Eu quero crer que entre esses 120 serviços que a Oxford oferece através das suas várias empresas, muito dificilmente alguma área não estaria coberta para a empresa que vier para cá. A divisão de exportação, usando o 321 e etc. Enfim, nós estamos aqui sempre ávidos de poder ajudar. Nós temos uma missão muito grande. O senhor pode me dizer um pouco melhor sobre por exemplo, a gente tem aqui na cidade alguns produtores. Vou dar um exemplo, tá? De panela de pedra, certo? E ele, às vezes, é um empresário de médio porte, tem muito maquinário, muito equipamento. A empresa do senhor orienta, no caso, a fazer essa exportação, ou o senhor acha que era melhor ter vamos dizer assim, um braço dessa empresa aí nos Estados Unidos, eu não sei, abrir uma nova empresa? Você só acha que é melhor? Como que o senhor vê isso? Entre a exportação e a presença mesmo da empresa. Aí vem aquela resposta mais de advogado que de economista, né? Depende. Todo advogado adora falar depende, né? Nunca assume nada. Mas eu acho que realmente vai depender do nível de industrialização que ele tem aí, se é mais barato para ele produzir aí e exportar em contêineres, ou se é mais barato ele mandar a pedra bruta para cá e produzir aqui. Claro que os favores governamentais americanos são mais para quem vem produzir aqui, mas precisa ter pelo menos um básico de recursos para fazer isso, certo? Agora, depende de estudar o mercado, ver os preços deles são competitivos, se vale a pena entrar no mercado, porque também não é uma tonelada de chuva para uma hortinha pequena, certo? É uma hortinha grande que você tem que trazer o produto certinho para aquela lavoura, certo? Então, entendi. Eu acho que é uma questão de estudar, excelente. Realmente vai ser melhor. Porque a gente tem algumas iniciativas aqui e eu desconheço se tem alguma empresa ou algum grupo que possa dar essa assessoria igual o senhor está colocando. Então, assim, vou até tomar a liberdade de encaminhar o contato da sua empresa, o contato do senhor para esses empresários da região. Inclusive, Mariana tem uma fundação, a Fundação Renova, não sei se o senhor já ouviu falar. Essa fundação foi criada pelas empresas Vale, Samarco e BHP Billiton para trabalhar nesse processo de recuperação mesmo pós-desastre, né? Após o desastre da barragem aqui. E essa fundação, ela tem feito esse processo de reformulação e reforço até desses empresários, organização. Então, assim, a gente tem, por exemplo, aqui na região, produtores de pimenta artesanal, geleia de pimenta, muita coisa boa, sabe? E isso está tendo esse processo de qualificação desse produto, sabe?
E muito interessante, vou tomar a liberdade de passar essas informações que o senhor passou para a gente aqui para frente. Te agradeço, professor Carlos, pelos esclarecimentos, pela participação do senhor. Felizmente, igual eu falei, passa muito rápido, né? O Instagram, ele limita nosso bate-papo aqui a 1 hora, a gente já está chegando ao finalzinho. E queria agradecer a primeira oportunidade, acho que foi um aprendizado para mim, para todos que tiveram com a gente, para todos que assistiram a gente. Esse material vai ficar disponível também nas nossas redes sociais, então acho que mais e mais pessoas vão poder ter acesso a ele. E queria, né, falar que foi um prazer conversar com o senhor, mesmo que, né, através das redes sociais e dessa distância virtual, né? Mas foi um prazer, né, conhecer o senhor, ainda não conhecia. Então, assim, foi um prazer e deixar aberto para o senhor fazer as considerações finais, colocar aí os seus contatos à disposição e agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, como disse para você, voltar a Mariana, nem que seja virtualmente, para mim é uma grande alegria. Foi a minha primeira grande experiência cultural no Brasil, foi ter conhecido esta região. Mariana, todos nós sofremos com aquele desastre horrível que aconteceu aí na região. Né? Mas surge uma fundação como essa, ajudando aí a cidade, aproveitem essa oportunidade. Aqui nos Estados Unidos, depois se você puder colocar no seu programa, o nosso website é www.oxfordusa.com. Então, estou à disposição sua e das pessoas que quiserem. Como disse, a nossa empresa é tradicional, nós somos nossa sede própria, a gente não é uma empresa de manequim, temos quase mais de 100 pessoas trabalhando conosco, então seguramente alguma solução a gente vai poder dar para quem efetivamente quiser vir para cá, tá bom? Muito bom. Professor, muito obrigado e vamos, né, torcer para que saiamos melhor dessa pandemia, né, dessa situação que estamos vivendo. Né? Vamos torcer para que a gente, o mais rápido possível. Muito obrigado, viu, senhor professor? Boa sorte para você. Obrigado pela oportunidade na sua cidade. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, queria agradecer a todos que participaram aí, que tiveram com a gente. Um bate-papo altamente esclarecedor, muita informação importante. Vou deixar esse vídeo gravado, vai ficar aí na nossa timeline, né, no nosso feed, e muita informação interessante, e eu queria agradecer a todos que estiveram com a gente e convidar que amanhã, às 18 horas, a gente vai estar fazendo uma live com o Juliano Barbosa, ex-secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania, vai falar muita coisa bacana para a gente aí. Vamos fazer essa live amanhã no horário nosso das 18 horas, tá? E aí fica o convite. Muito obrigado a todos e até a próxima. E não se esqueçam, tá? Acesse aí o nosso portal www.mariana.portaldacidade.com, tá? Para ter todas as informações diárias. Não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, e pode participar, entrar aí no nosso WhatsApp para receber as nossas informações e as nossas notícias da região em primeira mão, tá bom? Muito obrigado a todos, tenham uma ótima e excelente quarta-feira e até a próxima. Um abraço.